Olá, tudo bem? Vamos iniciar hoje mais um bate-papo com a equipe do grupo CDE. Hoje eu estou com a doutora Ana Carolina, que ela é especialista em diagnóstico por imagens e ela atua na parte de neuroradiologia. Isso mesmo, Certo? isso. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito comum. A gente estava conversando aqui que a gente falou que pelo menos algum dia ao longo da vida, seja adulto ou criança, né, você vai ter, que são as cefaleias. Isso mesmo, Aline. Doutora Ana, conta pra gente o que é uma cefaleia. Bom, a cefaleia é um termo geral, né, que a gente usa para qualquer tipo de sensação dolorosa na cabeça. Em geral, dentro da cabeça, mas também pode ser dentro no couro cabeludo, né, ou na face, ou no pescoço também. Então, essa é a Ou seja, definição. as famosas, a cefaleia, as Famosas dores dores de de cabeça. cabeça, Isso, né? isso mesmo. Doutora, e conta pra gente, qual que é a causa da cefaleia ou da dor de cabeça? Por que ela surge? Primeiro, assim, é importante a gente dizer que existem mais de 100 tipos de cefaleia, né? Então, a cefaleia, ela é um sintoma, então, assim, são mais de 100 tipos de cefaleia. As principais cefaleias que a gente costuma ver no dia a dia é a cefaleia tensional e a enxaqueca, né? E aí, dependendo do tipo da cefaleia, você tem a causa dela, né? Então, no caso, a cefaleia tensional, que é uma das mais comuns, né? As causas são estresse, tensão na região Sim. cervical, postura inadequada, então, assim, cansaço, né? No caso da enxaqueca, que também é muito Então, prevalente. desculpa até te interromper, que eu fiquei pensando aqui. A enxaqueca, então, é um tipo de dor de cabeça? São coisas Isso, diferentes? isso, isso. Minha enxaqueca, dor de cabeça As cefaleias, a cefaleia é um termo geral, né? Então, geral, assim, certo? a enxaqueca é um tipo de cefaleia primária, né? Assim como a cefaleia tensional também é. Né? Aí Entendi. tem as cefaleias em salva, tem outros tipos de cefaleia menos comuns também, mas as mais comuns que a gente vê no dia a dia é a cefaleia tensional e a enxaqueca. Uhum. E doutora, eu não sei se a gente pode fazer essa analogia da cefaleia como, por exemplo, a febre, que quando surge indica um sintoma de alguma doença, de algo mais grave. Porque quando a gente fala, tô com uma dor de cabeça, a gente fica, pode ser pelo quê, né? Igual você falou, tem vários motivos. Acho que a gente pode sim fazer uma analogia com a febre no sentido de ser um sintoma, né? Mas, no geral, a cefaleia, ela é um sintoma, apesar de ser, lógico, incapacitante, né? A pessoa fica Sim. debilitada, às vezes perde dia de trabalho, a gente sabe que é um sintoma doloroso, complicado. Em geral, são quadros benignos, né? São cefaleias primárias que não têm causas mais graves, né? Então, eu sei que muitos pacientes ficam preocupados, né? Será que eu posso estar com algum tumor, com algum aneurisma? Mas na maioria dos casos, as cefaleias são primárias e Sim, benignas, né? No sentido de causas, né? sim. E quando que eu devo, como paciente, assim, me preocupar? Nossa, eu tô tendo crises de cefaleia, de constantes. Quando eu devo me preocupar? Procurar um médico especialista e qual médico também? E fazer exames? Tá. A gente sempre orienta a procurar um neurologista, né? E no caso das cefaleias, existem alguns sinais de alarme, né, pra gente. Então, por exemplo, aquele paciente que nunca teve cefaleia começou a ter uma cefaleia com frequência, né? Ou aquele paciente que teve a pior cefaleia da vida dele, né? Que fala, nossa, eu nunca tive uma cefaleia tão forte na minha vida, uma cefaleia que não está cessando com medicação, também é um sintoma importante. Aquelas cefaleias que vêm acompanhadas de febre ou rigidez de nuca, também, que podem estar associadas a um quadro infeccioso, né? Também. Ou cefaleias que vêm associadas com quadros neurológicos, por exemplo, o paciente tem uma cefaleia e começou a perder campo visual, ou Sim, cefaleia com convulsão, sim. uma cefaleia associada a um déficit motor. Então, são sinais de alarme aí que a gente sempre orienta a procurar um pronto-socorro, um neurologista, para investigar aí possíveis cefaleias secundárias, né? Sim. E quais exames? Porque quando a gente fala em cefaleia, né, a gente acha que é tomar o comprimidinho, mas pelo que a gente está ouvindo aqui, vai muito mais além. E quais exames, que aí no caso é a sua especialidade, né, de imagens de, cadê, avaliação por imagem das cefaleias, qual exame é feito, o que você vê ali que indica?
Em geral, a maior parte dos pacientes que a gente recebe são pacientes que são referenciados pelo médico neurologista, né? Então, após passarem em consulta com o neurologista, caso ele ache necessário, depois de um exame físico detalhado, de uma história clínica, ele solicita os exames por imagem, aí entra o nosso papel, né? Sim. Em geral, os exames que a gente consegue avaliar a cefaleia são a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. E também a gente pode avaliar as artérias cerebrais através da angiorressonância magnética e da angiotomografia computadorizada, né? Então, a gente consegue ter um detalhamento do encéfalo e das artérias intracranianas através desses 4 exames que eu comentei com você. Doutora, quando você está avaliando um exame de cefaleia, o que é visto ali no exame para você fazer um diagnóstico? O que vocês olham ali? Tá. Em geral, os exames de cefaleia vêm para nós, né, referenciados pelo neurologista, e o nosso papel como radiologista é diferenciar as cefaleias primárias, ajudá-lo, né, nessa diferenciação das cefaleias primárias para as secundárias. Então, por exemplo, você, Aline, está com uma cefaleia crônica, que teve uma piora de padrão, está acordando com dor de cabeça, ficou preocupada, procurou o neuro, e ele indicou que você fizesse uma ressonância magnética. Então, meu papel ali é olhar o seu exame e procurar alterações secundárias, por exemplo, excluir que você tem algum tumor, um sangramento, uma trombose, uma infecção, né? Excluídos esses achados, aí que a gente costuma, a maior parte dos casos não tem esses achados, né? A maior parte dos casos são cefaleias primárias. O exame classificado como normal, estruturalmente normal, a gente manda o laudo para o neurologista e ele começa a acompanhar você com uma cefaleia primária. Então, em geral, o que a gente vê é isso. Sim, por isso que eu falo que mais costuma ser... excluir outras coisas. Isso, por isso que eu falo que eu sei que é um sintoma que assusta um pouco, mas em geral os achados são benignos. Entendi. E doutora, para a gente até concluir esse assunto, porque é um assunto amplo, né? Mas eu acho que foi tudo muito bem colocado. Curiosidades que eu também fiquei surpresa aqui de ouvir algumas coisas. Você tem alguma recomendação sobre o tratamento, como lidar para evitar também? Em geral, o tratamento da dor de cabeça ele é orientado para a causa. Primeiro o médico vai classificar aquela cefaleia, né? Que, como eu te falei, existem diversos tipos de cefaleia, então é orientado para cada tipo de cefaleia. Mas existem os medicamentos sintomáticos, né? Que o paciente toma nas Sim. crises de dor, que aí entram os anti-inflamatórios, analgésicos, vasoconstritores nos casos da enxaqueca. E também tem as questões profiláticas, né? Que o paciente pode, mudanças de estilo de vida, qualidade do sono, cessação de tabagismo, melhorar a ingestão hídrica, né? Enfim. Sim. E também existem medicações profiláticas, né? No caso que o médico acha que o paciente tem uma crise de enxaqueca ali com frequência, né? Com recorrência. Esses profiláticos podem ajudar a reduzir a frequência e a intensidade dessas crises, né? Lógico, orientados pelo neurologista aí do paciente. Sim. Doutora Ana Carolina, muito obrigada pelas informações compartilhadas aqui. Falo que informação é sempre bem-vindo, né? Sim. Cada vez a gente aprende algo novo, algo que a gente não sabia. Por exemplo, as cefaleias, que é algo tão corriqueiro no nosso dia a dia, né? Sim. Obrigada a todos que assistiram. Curtam esse vídeo e se inscrevam no canal para ficar sempre por dentro das informações aqui.